Olá, seja bem-vindo a mais uma videoaula. Vamos continuar aqui então com o nosso cadastro de categoria e nós vamos fazer a codificação do botão salvar. Esse botão salvar ele vai tanto cadastrar como ele vai atualizar a informação, ou seja, a nossa categoria. A lógica que nós vamos utilizar vai ser através desse text aqui. Então, se o text estiver preenchido, aqui com o ID da categoria, o nosso código vai entender que ele tem que atualizar. Caso contrário, ele vai cadastrar. E quando nós formos cadastrar, antes de cadastrar uma categoria, nós vamos fazer uma verificação no banco para ver se a categoria já não está cadastrada. Claro que você pode fazer uma pesquisa aqui, verificar se a categoria já está ou não cadastrada. Mas se você digitar, por exemplo, categoria mercado, e aí você cadastra. Aí depois você vem aqui e já digita direto, sem pesquisar. E aí vai fazer uma pesquisa no banco para verificar se está ou não cadastrado e com isso não gerar um dado duplicado na nossa tabela. Ok? Então vamos clicar aqui no botão salvar. Primeira coisa que nós vamos fazer aqui é chamar a nossa conexão lá. Então cal conectar. E aqui eu vou fazer assim, se o text id categoria ponto text for igual a vazio, então aqui a gente vai colocar o código de cadastrar, caso contrário, né? Um end if aqui, a gente vai colocar aqui o código de atualizar. Então, nós vamos ter que fazer uma pesquisa para verificar se a categoria já foi ou não cadastrada. Então, set tabela vai ser igual a conexão, aqui nós estamos usando aquelas variáveis que a gente declarou aqui no modo conexão, né? No módulo de conexão. Então, aqui vamos chamar conexão ponto execute. Deixa eu só puxar aqui conexão ponto execute. Abro e fecho parênteses aqui, tá? E dentro dessa conexão aqui a gente vai passar um select. Então, select, tá? Ou seja, isso aqui é SQL, tá? Eu tenho videoaulas sobre SQL, caso você queira se aperfeiçoar mais, tá? Então aqui nós estamos selecionando select from, ou seja, a origem, qual tabela, da tabela categoria, e aqui é uma cláusula where, onde, né, categoria, que é o nome da nossa categoria, vai ser igual, e aí eu pego o campo lá, que no caso vai ser o text categoria, nome da categoria. Só aqui, text, vou botar aqui, text, nome categoria, ponto text. Fecho ali o e-comercial, aspas duplas, aspas simples, aspas duplas, fechamos parênteses, tá? Então aqui o que está fazendo? Está abrindo uma conexão lá com o banco de dados para pesquisar dentro da tabela categoria, onde a categoria contém o nome, que aqui é através do text nome, né, que está na nossa tela. Caso ele retorne verdadeiro, ou seja, se o retorno dele for verdadeiro, não vai haver esse registro lá. Caso contrário, ele vai trazer falso. Então a gente faz uma verificação. Se tabela euf end tabela.bof, então aí aqui, se for verdadeiro, ele vai cair antes do else. Caso contrário, ele vai ser depois do else. Ok? Vamos colocar aqui. Então, vamos recapitular aqui, né? Se for verdadeiro, vai cair aqui. Então, nós vamos colocar o código de inserção. Só vou fazer um parênteses aqui, pessoal, que eu sempre faço nas videoaulas, né? Se você já tem outra videoaula minha, com certeza você já deve ter ouvido, você não vai ouvir agora, que quando eu estou gravando aqui, pode pegar algum áudio de fundo. Eu moro próximo à avenida. Às vezes tem, mesmo morando próximo à avenida, tem os vizinhos aqui, temos os cachorros, né? Aqui em casa mesmo tem 2 cachorrinhos. E pode que às vezes eles latem e ficam de fundo, né? E às vezes não tem como eu cortar, dar um pause no vídeo, porque eu estou falando e eles latem de uma hora para outra e eu não consigo parar, dar um pause no vídeo para não ficar com latido de fundo, tá? Então peço desculpas se ficar com algum, às vezes é carro, às vezes é moto, tá? E aí sempre eu procuro dar uma pausa, eu espero eles calmarem um pouco e aí eu volto a gravar, né? Então só esse pequeno detalhe aí, tá? Então aqui nós vamos usar um SQL,
tá? Deixa eu ver só se eu declarei essa variável SQL aqui em cima. Não, eu não fiz a declaração de umas variáveis aqui no geral, tá? Que são as variáveis de SQL do tipo string, tá? E uma variável de linha, tá? Do tipo integer, tá? Por que eu declarei aqui no geral declaração? Porque aí eu não preciso, se eu declarar, eu vou voltar aqui, ó. Se eu declarar a variável aqui e depois tiver que usar essa mesma variável em outro local, eu vou ter que estar declarando ela. Então, quando a gente vem aqui, vem aqui no geral e declaração e declara aqui, ela está acessível e eu posso usá-la em qualquer parte aqui do meu formulário, tá? Então, por isso que eu coloquei ali. Então, a gente vai montar aqui o nosso SQL, que vai ser o nosso SQL de inserção. Uma vez que a gente pesquisou esse raciocínio lógico, não tem registro, então agora a gente pode inserir. Então, insert into, isso aqui é sintaxe, na tabela categoria, aí eu abro nos parênteses aqui, e a gente só vai cadastrar o campo categoria. Por que eu não vou cadastrar aqui, pegar o nosso banco de dados, porque eu não vou cadastrar o ID categoria? Lembra que o ID categoria ele é gerado automaticamente. O banco Access que vai se encarregar disso. Então a gente só vai cadastrar a partir dos campos que não sejam da categoria, tá? Então aqui eu vou colocar um values e aqui eu vou pegar o campo que está no formulário, que é aspas simples, aspas duplas e comercial, text, nome categoria, ponto text, fechamos aspas, ali fechamos o e-comercial, aspas duplas, aspas simples, fechamos aqui parênteses e fechamos o último aspas duplas que é do inicial aqui. Depois disso aqui, a gente pega aqui conexão ponto execute, tá? Vamos colocar aqui execute e colocamos o SQL aqui, ok? Feito isso, tá? A gente pode passar uma mensagem aqui, um MSG box, tá? Informando então categoria, tá? Cadastrada com sucesso. Fechamos aqui aspas duplas, colocamos vírgula, vírgula e colocamos um title aqui, que é a janela da mensagem, livro caixa. Se a gente não colocar uma mensagem aqui, aparece lá então a mensagem do Excel. E aqui a gente passa uma mensagem, caso já exista, né, já tenha cadastrado, que vai cair aqui após, e a gente bota categoria, por exemplo, já cadastrado, tá? E aí depois a gente coloca um outro comando aqui chamado exitsub, tá? Que aí ele, quando ele executar esse exitsub, ele sai do código e não executa mais nada para baixo aqui, tá? Então vamos fazer dessa forma aqui, vamos testar isso aqui se já está salvando ou não. Eu vou iniciar aqui e vamos tentar cadastrar uma categoria aqui, por exemplo, mercado. Vamos clicar em salvar. Tá. Método ou membros de dados não encontrados. Beleza. Então aqui nós temos um problema que é relacionado ao execute. Então vamos ver qual é o problema aqui desse execute aqui. Tá, se eu der um F5 aqui, ó, tem um barulho estranho aí, então método mesmo não encontrado. Vamos parar essa parte aqui. Vamos vir aqui em conexão e vamos dar uma analisada aqui em conexão aqui para ver o que se pode ser aqui ou não. Então aqui nós temos a variável conexão que a gente declarou, tá ok. Aqui a gente deu um set conexão, tá? E aí a gente deu um new ADODB connection, ok. E aqui conexão.open, ok. Até aqui está tudo ok, tá? Então nós temos algum problema que ele está identificando. Esses problemas, eles são os mais complexos da gente localizar. Bom, então por que é mais complexo? Sabe por quê? Porque aqui, veja bem, eu coloquei o mesmo módulo, o mesmo nome do módulo, a variável aqui, ó, conexão. Tá? E aqui conexão ficou até, né? Então, vamos alterar isso aqui, que aí vai ficar melhor, né? Vai ficar assim, ó. Vou chamar de... vamos mudar isso aqui
vou chamar de conectar banco dados, tá? Então eu vou ter que conectar banco dados, tá? Beleza. Tá? Então estava dando um conflito aqui com essa variável que aqui era e aqui conexão. Vamos deixar assim. Eu até posso trocar isso aqui. Vamos chamar de connect. Tá? Eu vou trocar aqui. Connect. Poderia ficar ali conexão. Vamos deixar como tá. Só vamos trocar ali essa. Conexão. Vamos deixar assim, tá? Porque o único erro a princípio era ali. Tá? Beleza. E agora, se eu apertar aqui, vou apagar aqui e pressionar aqui, ó, ele tem que aparecer o execute, ó, apareceu, beleza. Então agora vai funcionar, tá? Então aquele erro ali. Vamos colocar aqui então o mercado, né? Então agora já deve funcionar tranquilo. Ó, categoria cadastrada com sucesso. Se eu tentar cadastrar a categoria de novo, ele já vai dar categoria cadastrada com já cadastrada. Porque aqui no banco de dados, se a gente vem aqui atualizar, já vai aparecer a categoria ali. Tá? Então foi essa restrição que nós fizemos aqui. Tá? Deixa eu só, para voltar ali, tem que fechar o formulário. Beleza? Então foi esse pequeno detalhe ali referente ao módulo ali, né? Que a conexão ali tem que ser diferente, tá? Vamos voltar aqui e vamos fazer então agora aqui o atualizar, tá? Que é um outro Haskell, que agora é update, tá? Dentro da tabela categoria, e aí a gente vai atualizar, só tem a categoria para atualizar. Então a gente passa um set, o nome da tabela, que é a categoria, aliás, o nome do campo, aqui nós passamos um update na tabela categoria, e depois nós passamos a set e começamos a pegar o primeiro nome. Como a gente só vai atualizar o categoria, então a gente pega aqui nome da categoria, ponto text e comercial, aspas simples, aspas dupla, tá? Pegar as informações. Só que agora eu tenho que atualizar pelo ID, tá? Porque senão, se a gente mandar só atualizar aqui, ele vai atualizar todos os registros da tabela, do banco, né? Do banco naquela tabela específica que é a categoria. Então a gente usa a cláusula where, tá? Onde o ID da categoria for igual. E agora aqui a gente não passa aspas simples e aspas duplas. Por lá, o campo lá no banco de dados, ele ser numérico, então a gente só vai passar aqui aspas duplas, tá? E aí pega aí comercial, text, id categoria, ponto text, tá? E comercial novamente, aspas duplas, e passamos aspas duplas aqui, ok? Feito isso, tá? Aqui no final aqui, ó, para você ver, ficou os dois aspas duplas junto, porque esse último aspas duplas aqui, ele fecha aqui, tá? E aí a gente manda fazer então agora conexão, tá? Ponto execute SQL, tá? Aqui é conexão, né? Porque conexão ficaria assim, né? Então, beleza. Mas não tem problema, o nome da variável aqui tá tranquilo, tá? O MSGBox aqui, que a gente até pode copiar lá de cima, tá? Vamos fazer isso aqui assim. E aí, categoria, vou colocar aqui, atualizada com sucesso, ok? Vamos ver então. Claro que a gente, se eu colocar aqui o ID, né? Qual é o ID que gerou aqui? Vamos ver. ID 1, né? Então, se eu colocar o ID 1 aqui e vou botar aqui, vamos supor que a gente já tenha pesquisado. Vou botar aqui. Vou trocar para mercados. Vou salvar. E aí aqui no nosso banco de dados, se a gente atualizar, olha lá, já está mercados, beleza? Então agora o que nós vamos fazer na próxima aula? Nós vamos pesquisar para carregar os dados e aí a gente já vai ter concluído essa parte aqui vai ficar completo, porque a gente vai pesquisar as informações e já consegue salvar, né? Já dinamicamente. Todo o processo ele é simples, tá? É claro, eu sei que se você está iniciando pode ser um pouquinho complexo, um pouquinho difícil, mas a lógica é bem simples e bem tranquila, ok? Então vamos para a próxima aula.